a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China ganhou um contorno especial na semana passada. Você se recorda, a China elevou a tarifa de importação de carnes e de outros produtos, dentre eles a soja. E agora a grande pergunta que os brasileiros fazem é a seguinte: com isso, os chineses vão comprar mais produtos importados do Brasil? Estou aqui com o João Pedro para responder essa pergunta. O Brasil ganha com isso, João? Dedan, temporariamente sim. Você tem hoje uma demanda muito forte de soja no Brasil. Abril deverá bater o recorde de exportação. Suponho que a gente vai exportar mais de 10 milhões e meio de toneladas. Hoje não tem espaço já para programar novos navios para abril, já está totalmente tomado. A China vai ser e vai se tornar cada vez mais o grande comprador de soja do Brasil. Se o Brasil produziu 117 milhões, que está se falando da safra agora, 17 e 18, nós estamos falando que a China vai importar, vamos exportar 72 milhões de toneladas. Disso aí, 70% com destino ao mercado chinês, ou seja, 50 milhões de toneladas. Mas a China precisa comprar não só 50 milhões, precisa comprar 96 milhões de toneladas. Aumentou a demanda, né? A expectativa é de aumentar. 7,8% de um ano para o outro. É impressionante o aumento de consumo de soja na China. 7,8%. A soja é um grão fantástico, 18% de óleo, os outros 82% é um farelo de altíssima qualidade, básico para a produção de carne branca, suínos e aves. Então a China está aumentando essa demanda. Lá eles não têm como expandir, eles ficam nos 12 a 14 milhões de toneladas por ano. Não tem muito problema de água, com água lá. Água, briga por terra, por área agricultável, o milho. A soja é uma cultura que exige escala, tamanho. E lá a propriedade média na China são 2 hectares por produtor, então não dá, não tem espaço para fazer isso. Milho ainda dá, mas soja não. Então, o mundo inteiro está na mão de 3 países. Você tem nós com 117, o americano com 119, a Argentina, que sofreu um revés muito grande esse ano em função da seca, de 55 está vindo para 39, e o resto do mundo produz 81 milhões de toneladas. Só uma explicação para o pessoal de casa, é 55 para 39, o João está falando em milhões de toneladas produzidas. Então a seca ajudou muito. Então, e você tem nesse momento, não é apenas a soja, né? Você tem uma briga entre os dois gigantes. O americano tem um déficit com a China de 380 bilhões de dólares, ou seja, ele importa 389 bilhões de dólares acima do que ele exporta para a China. Ou seja, o Trump, uma medida meio populista, meio questionável, começou a tributar produtos da China, começou a tributar aço, alumínio, etc. E a China, em represália, fez o mesmo com produtos americanos. Começou com a carne suína, depois estendeu essa... Agora foi para tudo. E isso afeta o eleitor do Trump, que é o eleitor do meio oeste americano, o chamado redneck, o pescoço vermelho lá, o pessoal conservador que votou em peso no Trump e que agora está sofrendo as consequências. Por quê? Porque a soja caiu muito lá nos preços baseados lá nos Estados Unidos, preço de Chicago. E no Brasil, você sofreu com a queda dos preços, porém o prêmio que é pago nos portos nossos subiu para compensar isso. Então o Brasil está vivendo um momento extremamente oportuno na soja. De uma época, de uma safra que todo mundo falava que ia ser problemática, de uma hora para outra passou a ser rentável. Por quê? Porque você teve uma quebra da safra argentina, você teve o câmbio no Brasil favorecido, já estamos falando de um câmbio acima de 3,30, e você entrou agora com a questão da tarifação chinesa em cima da soja norte-americana. Então, nós estamos vivendo um momento para o Brasil propício. Eu estava no sul do estado aqui, produtor com oferta acima de R$70 aqui no Mato Grosso do Sul pela saca, 85, 86 nos portos brasileiros. É tão intenso a questão que você não tem mais nem como embarcar mais do que está previsto agora no mês de abril. Ou seja, nós vamos passar uma exportação de mais de 10 milhões e meio e não exporta mais porque não tem espaço nos portos, não tem navio programado para atender essa demanda tão grande da China. Agora, tem um outro fato positivo também, é que essa tarifação também estendeu sobre carnes.
2016, a China foi a boia da salvação da avicultura brasileira. Ela comprou muita do Brasil, comprou muita carne de frango em função do embargo que tinha tido sobre o americano, que é o outro grande produtor de carne de frango no mercado internacional, disputa com o Brasil o primeiro lugar, e devido ao problema da gripe aviária no meio oeste, Iowa, Illinois, aquela região lá. Aí o Brasil abriu as porteiras para entrar com carne de frango. E já em 2017, já eles voltaram a importar dos Estados Unidos e nós perdemos uma fatia desse mercado, associado às besteiras que foram feitas no primeiro semestre. Agora, nesse momento, com essa tarifação, novamente a nossa carne passa a ter uma vantagem competitiva. Possivelmente seja uma maneira de melhorar a situação da avicultura no Brasil, que estava penando com os preços baixos e com o aumento de custo em função do aumento do preço do milho, uma hora para outra pode melhorar. Mas principalmente, um que será beneficiado é a carne suína. Porque nós, o setor de carne suína, nós ainda somos um pequeno exportador no mercado internacional. Com essa tarifação sobre um dos grandes exportadores, que são os Estados Unidos, vai abrir um pouco mais de mercado para a nossa carne suína. Compensaria o embargo russo, que temporariamente está deixando de importar? O problema da Rússia é que o Brasil é muito, especialmente na carne suína, é muito dependente da Rússia. Nós chegamos a exportar 40% da nossa exportação era com destino no mercado russo. Só que os russos estão numa política de segurança alimentar, ou seja, eles estão investindo pesado para ficar autossuficiente em frango e suíno. E em frango já melhoraram muito. Eles eram um grande importador do Brasil, já não são mais. Desculpe. Agora, no caso do suíno, eles ainda dependem do Brasil. Vai ter a Copa do Mundo lá, vai haver um aumento de consumo de carne, com certeza, no segundo semestre. Eu creio que eles vão reabrir isso aí. Estava havendo uma disputa, porque eles não têm de onde buscar também essa carne. Mas vamos buscar da Europa? Pode ser, mas dos Estados Unidos, também tem uma briga entre eles, comercial entre os Estados Unidos. Então eu creio que a questão do mercado russo é uma questão de mais algum mês, 2 meses, se normaliza a situação. E é bom, porque aí o Brasil teria um grande mercado com o russo e também uma demanda crescente por parte da China, especialmente nesse momento em que vai haver uma tarifação em cima da carne suína importada dos Estados Unidos. João, logo mais, por volta de 2h30, 3 da tarde, a Secretaria de Comércio Exterior divulga os resultados da balança comercial referente às importações e exportações da semana passada, inclusive para os produtos agro. Alguma expectativa? Porque a carne bovina está indo muito bem. Nas últimas semanas, o boi... Não, e com certeza eu acho que também vai repetir nesse momento isso aí. E vai mostrar já o aumento nas exportações de soja, que está chegando já batendo o limite de capacidade dos portos brasileiros de escoamento de soja. Você deve estar com dificuldades de acesso na 163 ainda, especialmente para acessar Birititua, porque está chovendo muito naquela região, aquelas áreas, aquela pedaço de rodovia da gargalo já tradicional. Tradicional. Né? Só que essa é grava, né, Zé? Porque é um fluxo muito grande de caminhões e tudo caminhão de 9 eixos. Então, caminhão que você, quando atola, tem que botar trator esteira, lavra praticamente a estrada. É difícil já passar. Porém, não tem como reverter esse quadro. O ruim, o bom ou ruim vai ter que ir pela 163 em direção a Miritituba. O que vai acontecer é que está aumentando o frete, o preço do frete está aumentando de forma bastante expressiva, algo que podia ser feito por 180, 190 reais a tonelada, já se fala acima de 250, isso sai do lombo do produtor. Então, muitas vezes, essa questão da logística tira a rentabilidade do produtor. Eu estive rodando aqui no estado, região agrícola nossa, fantástica, que é de Campo Grande a Ponta Porã, tudo lavoura dos dois lados da estrada, você vê o ramal ferroviário totalmente abandonado, ou seja, nós dependemos única e exclusivamente de caminhão, que é o segundo transporte mais caro do mundo, só perde para o aéreo.